2, 3 e... sincronizar o áudio. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mayara, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E quanto tempo, né, que eu não gravo, tô até meio perdida se eu ainda sei gravar. Mas eu estou aqui hoje para contar para vocês o que aconteceu nesses últimos meses aí que não teve vídeo, o que tá acontecendo agora e também vou atualizar vocês das leituras que eu fiz nesse período. E bom, gente, eu acho que para começar a explicar para vocês tudo que rolou nesses últimos meses, eu preciso falar um pouco sobre o passado, sobre uma era de antes, para vocês entenderem um pouco também da minha história com criação de conteúdo e fazer sentido as coisas que aconteceram nos últimos meses. Bom, eu acho que eu devia começar falando para vocês, eu acredito que a maioria não deve saber, que eu já tive um canal aqui no YouTube, já tive um canal e eu sempre amei criar coisas, sempre amei escrever, sempre amei falar sobre as coisas, sabe? E eu tive um canal aqui já no YouTube e eu amava gravar, mas eu acabei parando de gravar porque na época eu tava com ansiedade muito complicada e pra quem não sabe, aí eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, né, a TAG, e eu lidei com ansiedade a minha vida inteira, assim, é uma coisa que eu já lido a minha vida inteira, até mesmo antes de eu entender o que era. E nessa época que eu tava gravando pro canal foi a época mais complicada. Era uma época com muita coisa acontecendo aqui dentro, sabe? E eu não consegui continuar gravando, mas eu nunca perdi o desejo. E aí o tempo foi passando e eu depois comecei a fazer terapia. E também eu conheci as lives de produtividade, as lives de foco, ou de sprints, como o pessoal costuma chamar. E foi através das lives de sprint que eu comecei a me ver de novo criando conteúdo, que é uma coisa que eu gostava, mas, né, por todas as questões eu não estava fazendo. E eu comecei a trabalhar nisso, a trabalhar em fazer possível. Só que assim, o que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que o medo de algo que não aconteceu e que talvez nem aconteça. Então, eu comecei a trabalhar ali para começar a fazer as lives, para começar a criar, a voltar a criar conteúdo, só que eram sempre passinhos de formiguinha, sabe? E fazer terapia me ajudou muito a entender que esses passinhos de formiguinhas eram passinhos. Mas por que eu tô falando de live? Tipo, hã? Então, é por causa que eu fiquei mais de um ano, né, nesse passinhos aí pra fazer a live acontecer. É claro que nesse meio tempo também outras coisas aconteceram na vida, eu acabei precisando trabalhar fora, daí ficou um pouco ali parado, os passinhos de formiguinha ficaram mais devagar, mas eu finalmente consegui começar e eu vou explicar pra vocês direitinho cronologicamente. Mas o que é importante é que nesse período e na verdade até agora, desde essa época que a minha ansiedade estava mais complicada, eu comecei a ter bastante dificuldade de focar nas coisas, eu já falei sobre aqui com vocês, comecei a ter dificuldade para ler, dificuldade em várias coisas do meu dia a dia e também a fazer as coisas num ritmo muito mais lento, né? Eu tenho um ritmo muito mais devagar para fazer as coisas e é normal, é tudo na nossa vida, tanto os hábitos quanto atividades que a gente está fazendo que são novas, a gente precisa de tempo e de prática. Então, é normal que depois de tudo isso eu tenha esse ritmo um pouco mais lento e às vezes eu fico muito irritada, mas faz parte. Eu precisei ir entendendo isso aos poucos e percebendo. Mas então, por que eu tô explicando essas questões de ansiedade? Porque isso tem tudo a ver por que não teve vídeo nesses últimos meses. O que acontece é, eu vi nas lives de foco uma oportunidade até de eu voltar a criar conteúdo e também de me ajudar com isso, já que eu tinha dificuldade de focar, eu tinha dificuldade de dar esses pequenos passos de formiga, sabe? E eu tinha dificuldade de iniciar, sabe? De dar aquele arranque no carro. Vamos dizer assim, mas tipo assim, de começar. E as lives de foco, basicamente, a gente segurar um na mão do outro e ir junto, sabe? Só explicando pra quem não conhece as lives de sprint, é a gente, durante um tempo a gente, cronometrado, acho que é assim. A gente foca em uma tarefa e depois a gente faz uma pausa, onde a gente conversa, enfim, joga algum joguinho. E é mais ou menos assim que funciona. E as lives de foco servem para incentivar a gente a focar naquelas coisas que a gente precisa fazer, ou que a gente tem um pouco mais de dificuldade, ou incentivar mesmo a leitura. Então, eu comecei a ver ali uma oportunidade tanto para mim voltar a criar conteúdo, que é uma coisa que eu amo, quanto também para mim conseguir melhorar essa questão, né? Fazer todo esse rolê da prática e tudo mais. E o que aconteceu? Desde que eu saí do meu último emprego, eu tinha muito certo que eu ia
focar nisso. E junto com toda essa questão da live, eu comecei a ter muita vontade também de voltar com o YouTube, que é uma coisa que eu sempre gostei. Tanto que em dezembro, né, do ano passado, eu comecei os vídeos aqui no canal e eu amei fazer. E em fevereiro eu comecei as lives. Só que antes de começar as lives, uma semana antes, eu gravei 2 vídeos. E aí na semana seguinte, eu comecei as lives e eu pretendia editar os vídeos durante as lives. Só que o que acontece? E por que eu falei da ansiedade? É que na minha cabeça as coisas seriam muito mais rápidas e fáceis. A gente tem a tendência de pensar que a gente consegue fazer tudo muito mais rápido e dar conta de muito mais coisas do que a gente de fato consegue. Então, quando eu comecei as lives, logo eu percebi que eu precisava me adaptar ali antes de conseguir fazer uma tarefa que precisa de mais atenção. Então, no começo eu fiquei só lendo durante os focos e depois que eu comecei a editar. Mas mesmo depois que eu comecei a editar, começou muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, porque a live demandava bastante de mim e existem as outras coisas da vida, né? Existem a casa, a gente também precisa se cuidar, também precisa tirar tempo pra lazer, tem que ter tempo pros gatos, tem que ter tempo pro namorado, tem que ter tempo pra tudo. E não dá pra gente equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. E mesmo assim eu não desisti do vídeo, mas eu fui fazendo num tempo muito mais devagar. E eu não vou negar, exigiu muita terapia e muitas conversas pra entender que aquele passinho de formiguinha que eu tava dando na edição era importante e eu ia chegar em algum lugar. E finalmente eu cheguei, porque esse vídeo foi o último que saiu aí, então eu cheguei em algum lugar, mas demorou um pouquinho. Mas, falando sobre isso, falando sobre edição é uma tarefa que me pega muito, porque é uma tarefa que exige bastante atenção e exige tempo. E lembra que eu falei que são coisas que eu tinha dificuldade? Todas as tarefas que eu fazia levavam mais tempo e eu tinha dificuldade de focar. Então, a edição acabou virando uma coisa da qual eu ficava com medo de fazer. Isso é um sintoma claro da ansiedade. A gente fica com medo de coisas que não deveriam exatamente dar medo, né? Coisas normais. Mas foi aos poucos, aos pouquinhos, uns passinhos que eu fui conseguindo editar e aos poucos ir vencendo esse medo. Definitivamente a edição não é a minha parte favorita de criar conteúdo, mas faz parte. E nesse período aí eu precisei reafirmar para mim mesma que cada passinho era importante, que cada passinho era um progresso. E não foi fácil, amigos, mas eu não desisti. E muito que me ajudou foi o pessoal da live que nunca desistiu também, que tava ali comigo, que teve paciência, que me incentivou. Mas bom, como eu disse pra vocês, eu queria contar pra vocês um pouco sobre o que aconteceu nesses últimos meses primeiro, e depois o que tá acontecendo agora, e as leituras que eu fiz aí nesses meses. Não liguem se eu ficar olhando pra lá, é porque eu escrevi algumas coisas ali pra mim não me perder tanto, mas bom, eu vou pincelar um pouco do que aconteceu nos últimos meses pra quem não tava sabendo, pra vocês ficarem, né, inteirados aí do que rolou. As lives começaram então lá em fevereiro e foi muito legal, realmente eu amei fazer, eu amo, estou fazendo até agora. Inclusive eu faço lives tanto de foco quanto de jogos, que é algo que eu também amo, então tá sendo muito legal e a comunidade é muito massa, assim, eu sou muito grata a todo mundo que está lá, inclusive convido vocês para irem para lá também, porque a gente consegue ter um contato mais direto, assim. E são lives quase que diárias, né? Mas a gente fala um pouco melhor disso depois. Outra coisa que aconteceu foi, lembra que eu falei que eu gravei 2 vídeos lá em fevereiro antes de começar as lives, mas apenas um deles saiu, que foi o vlog de um Natal na colônia. Foi esse último que saiu, mas eu tinha gravado um outro também que era uma meta de leitura para 2023, uma meta diferenciada. Mas eu acabei decidindo não postar esse vídeo porque já passou muito do tempo e bom, eu fico um pouco triste porque tava gravado e bonitinho, mas tudo bem. Eu acho que não faz mais muito sentido postar agora, mas eu pretendo fazer uma versão atualizada dele no ano que vem. E uma coisa também que aconteceu foi que o último vídeo, mesmo com todos os meus esforços, ele acabou ficando com alguns problemas técnicos. Ele teve alguns problemas na gravação, alguns barulhos de fundo, teve um chiado também. Definitivamente não foi o meu melhor trabalho. E foi um pouco difícil também lidar, sabe, com aquele lance do perfeccionismo, de você querer que fique perfeito, apesar de que não existe nada perfeito nessa vida, nem a gente é perfeito, porque o que a gente faz seria perfeito, né? Mas eu me esforcei bastante para que ele ficasse o melhor possível, mas infelizmente não foi possível resolver tudo, e até por isso que ficou um pouco longo, porque além dos problemas técnicos eu também estava muito tímida no dia, muita coisa acontecendo, então eu acabei me estendendo demais, entende? Até por isso que eu vou adiantar aqui para não ficar muito grande esse vídeo daqui. Bom, eu escrevi ali um pouco também sobre essa questão do meu ritmo mais devagar e também sobre essa questão
de você se cobrar, mas sem excesso, que eu já falei aqui com vocês. Isso também foi uma coisa que foi muito presente. E outra coisa que eu também comentei ali foi sobre essa questão de acabar travando. Durante esse período eu acabei dando uma travada algumas vezes conforme eu ia editando, justamente por esse medo que eu comentei com vocês. Esse medo de que não fosse ficar bom, esse medo do novo, de como podia ser se eu terminaria um dia. Então também rolou isso e foi um processo longo, mas eu fico muito feliz de não ter desistido e do vídeo ter saído pra vocês. Então se você ainda não viu, vê lá só pra me dar aquele apoio. Bom, uma coisa que aconteceu também, nem só de coisas boas, né? Tipo, teve a live, que foi muito bom, o começo da live, teve muita coisa que eu aprendi, a comunidade que a gente foi construindo, teve muita coisa boa que aconteceu durante esse período, mas também teve algumas coisas ruins que também, querendo ou não, impactaram na minha vida e que também influenciaram tudo, né, o ritmo e tudo mais. Eu só vou pincelar por cima para que vocês entendam um pouco do porquê demorou tanto e tudo que aconteceu, mas eu tive 3 perdas familiares nesses últimos meses, o que foi bem complicado, porque a minha mãe, ela já é uma senhora, e a gente sempre tem que ter muito cuidado quando vai contar pra ela notícias assim, então é sempre muito complicado essas situações. Acho que na vida de todo mundo, né? Então, teve isso também que aconteceu aí que impactou em todo esse processo, porque, enfim, já é sempre difícil quando algo assim acontece e é mais difícil quando você tem que contar pra uma outra pessoa, uma pessoa que é mais frágil, né? A gente sempre fica um pouco receoso, mas mais uma vez eu agradeço a todo mundo que esteve ali do meu lado, que segurou na minha mão. Fez toda a diferença. E falando em segurar na minha mão, estar do meu lado, uma coisa que rolou também foi que, gente, meu Deus, eu tive que tirar um siso. Até aí tudo bem, coisa normal na vida, né, do jovem adulto, você tirar um siso. Só que no caso, o meu siso, além dele estar ocluso, o que que é ocluso? Ele tava ali tampadinho, não tinha nascido, ele ainda tava com o pezinho lá no nervo. E aí, filho, é complicado. Eu precisei fazer alguns exames para ter certeza ali de como que ele tava, como perto tava. Inclusive eu fiz um até que, acho que era tomografia. Deixa eu até verificar aqui o nome certinho. Então, eu fiz a tomografia, que é um exame caro, gente. E além, né, da tomografia, eu tive que fazer a retirada desse siso com um médico especialista em siso. E, meus amigos, foi um processinho emocionalmente e financeiramente muito desgastante. Por ele estar perto do nervo, podia ter risco de paralisia, né, todo esse rolê. Felizmente, por ele estar só encostando, não tive risco de paralisia, apenas de parestesia, que é quando você perde um pouco da sensibilidade, mas aí volta com o tempo. Eu cheguei até a parestesia, mas voltou rápido, voltou em uns 3 dias ali, não foi nada muito grave, graças a Deus. Pra mim, eu acho que a cirurgia que foi a coisa mais tranquila, na verdade, foi super rápido, o médico realmente sabia o que ele tava fazendo. Mas o pós, meus amigos, pós, que era pra durar 7 dias, acabou durando 15. Então, mais uma vez, o pessoal da live teve muita paciência, porque eu não podia fazer esforço, eu não podia falar também. Então, não teve live durante esse período, e eles foram muito pacientes, sabe? Quando eu voltei, eles estavam lá, então queria deixar aqui registrado e agradecer a todos eles que ficaram do meu lado aí, que tiveram paciência, que me mandaram mensagem dizendo: "Mai, a gente entende, a gente vai te esperar." Sério, gente, eu sou muito grata por vocês, de coração. E, enfim, todo esse processo do siso também foi um rolê, né? Nesse tempo eu não podia ficar muito tempo sentado, eu tinha que ficar deitada, muito que bela. Nem vou entrar muito nesse assunto do porquê que teve que durar mais tempo, porque foi um estresse, gente. Mas o importante é que no fim ficou tudo bem. A única coisa é que depois eu vou ter que fazer outra tomografia para ver o outro siso que também tá ocluso. Então, amigos, me desejem sorte. Por favor, deem um like no vídeo, compartilhem, me ajudem aí. Porque, assim, só o médico foi R$ 900. Sim, amigos. Mas, enfim, qualquer coisa do que eu contei pra vocês, seja do siso, seja do meu processo com a ansiedade, com a terapia, vocês me contem aí se vocês quiserem saber mais. E eu faço, de repente, um vídeo, eu conto pra vocês em algum outro momento, tá? Só não vou me estender tanto aqui pra não ficar gigantesco esse vídeo, porque esse não é o meu objetivo. Eu quero realmente colocar vocês mais inteirados aí do que aconteceu e deixar claro pra vocês que em nenhum momento eu quis desistir do YouTube, eu esqueci daqui, sabe? Foram apenas coisas da vida que acabaram acontecendo, mas em nenhum momento eu parei de pensar em vocês. E uma outra coisa também que aconteceu durante esse período foi que eu acabei tendo um problema no PC e aí eu não consegui mais editar em live, então isso também reduziu ali o tempo que eu tinha para conseguir editar e também atrapalhou ali nesse processo aí.
Mas, enfim, o importante é que o vídeo saiu. E aí, como é que estão as coisas neste momento, Mayara? Como é que estão as coisas? Bom, gente, nesse momento eu tô fazendo as lives segunda, quarta e sexta. Eu comecei de segunda a sexta, mas eu tive que reduzir para segunda, quarta e sexta exatamente para continuar editando o vídeo, porque como eu falei, deu um problema no meu PC e eu não conseguia mais editar em live. Enfim, coisas técnicas, mas por eu não conseguir mais editar em live, eu tive que reduzir as lives para poder continuar editando o vídeo e postar para vocês. Mas eu tenho a pretensão de voltar a fazer mais lives, né, de voltar a pelo menos, se não 5 dias na semana, pelo menos 4, né, que no momento eu tô fazendo só 3, mas por enquanto tá tendo segunda, quarta e sexta, ali por volta das 10h30, 11 horas, e aí a gente vai até umas 5h30, às vezes 6. E como que tá funcionando? Geralmente a gente tem sprints, do começo da live até ali por volta das 3, 4 horas, e depois eu sempre jogo algum joguinho muito legal. Estamos tendo série de The Sims, tivemos durante esse processo aí alguns jogos muito legais, inclusive o último que eu finalizei foi o To The Moon, e neste momento que eu tô gravando o vídeo eu tô jogando também o Little Inferno, e enfim, a gente sempre joga também jogos co-op, a gente sempre joga junto e é muito legal, gente. Super recomendo que vocês vão lá na live, entendeu? Pra jogar comigo, jogar com a galera, que é sempre muito divertido. E falando em jogos, eu convido vocês também a conhecerem o meu outro canal do YouTube, que se chama Mayara MX. Nesse outro canal eu vou postar só as gameplays e também um corte ou outro que acontecer na live. Então, se você gosta de joguinhos, vai lá que você vai amar. A primeira gameplay que vai estar saindo vai ser de To The Moon. Na verdade, eu acho que quando esse vídeo chegar pra vocês, o vídeo já vai ter saído. Então vai lá conferir. É um jogo lindo, lindo. Já preparem seus lencinhos, porque é lindo demais, assim. É lindo de chorar. Um SMS super intruso da Clara acabou pausando meu vídeo. Então, vamos rebobinar a fita aí e continuar de onde eu tinha parado. Eu tava falando pra vocês que, se vocês quiserem, conheçam lá o meu outro canal, né? Meu canal de gameplay. Conheçam lá, que tá muito legal. E conheçam também as lives, né? Que estão acontecendo lá na Twitch. Conheçam também. Lá eu consigo trazer um conteúdo mais rápido pra vocês, porque eu não tenho que editar, né? E também, como a gente passa bastante tempo em live, eu consigo conversar melhor com vocês. A gente consegue dividir bastante coisa, dar muita risada. Enfim, é muito legal. Então, se você quiser ficar mais próximo de mim, dá um pulo lá na live também. E se você quiser, né, uma companhia ali pra focar na sua leitura, em alguma atividade que você precisa fazer, alguém que segure na tua mão e a gente vai junto, você vai amar também estar lá com a gente. Fico muito orgulhosa de dizer que a comunidade que a gente tá construindo lá é muito, muito gentil. Muito legal, sério, o pessoal realmente se abraça, se ajuda. É uma comunidade muito massa, sabe? O pessoal é muito compreensivo, enfim. É muito legal, super recomendo que vocês conheçam por lá. Tá, Mayara, mas e o YouTube? E os vlogs? Eu gosto de vlogs, eu quero ver vlogs. Fiquem tranquilos que os vlogs não acabaram, eu inclusive amo vlogs, tá? Não deixei de amar. Meu Deus. Eu, inclusive, amo vlogs, não deixei de amar, então os vlogs não acabaram. Eu não consigo dizer pra vocês ainda a frequência que os vídeos vão acontecer a partir de agora. Não consigo dar uma certeza pra vocês, porque que nem eu falei, eu ainda faço as coisas num tempo muito maior do que eu acho que eu vou fazer, sabe? Então, no momento, eu tô prezando muito mais por manter uma consistência do que uma quantidade especificamente. Então, eu não consigo prometer pra vocês uma data certa pros vídeos, mas eu quero trazer eles com muito mais frequência, né, do que aconteceu aí nos últimos meses. Eu não gostaria que isso se repetisse. Então, mais uma vez, convido vocês a se inscreverem lá no outro canal também, porque eu tô com o objetivo de postar pelo menos um vídeo a cada semana, seja aqui ou lá. Então, super convido vocês a se inscreverem lá também. Mas resumindo, a frequência vai melhorar, tá? Vai melhorar, eu só não consigo dar pra vocês ainda uma data fixa, mas o meu plano é ter pelo menos um vídeo na semana, seja nesse ou no outro canal. Mas qualquer coisa, não deixem de passar lá na live que a gente consegue conversar melhor. E também lá a gente tem um servidor do Discord, então se você quiser conversar, mandar mensagem, deu jogar com a gente, vai ser muito legal também você estar nesse servidor. Beleza? Mas bom, sobre o que tá acontecendo no momento foi isso. Eu estou fazendo no momento as lives, segunda, quarta e sexta. Eu vou voltar a fazer vloguinhos aqui pro canal. Inclusive, já tenho planos de, no próximo vídeo, fazer um vloguinho de como que tá a minha rotina atualizada, minha rotina em dias de lives e compartilhar com vocês um pouco de como tá sendo e do quanto é legal essas lives e a comunidade. Enfim, tenho bastante planos aí pela frente e eu sou muito grata a todo mundo que continuou aqui, que não desistiu do canal,
mesmo tendo ficado esse tempo aí parado. E também quero agradecer a você aqui, que de repente é novo, mas clicou nesse vídeo e tá aqui me ouvindo até agora. Muito obrigada mesmo. E bom, antes de eu me despedir, né, eu vou falar pra vocês sobre o que eu li. Tá, Mayara, mas e as leituras? O que você leu aí nesses últimos tempos? Eu comecei a leitura de Gente Ansiosa. Eu ainda não terminei. Eu comecei já faz bastante tempo, mas eu não terminei porque, bem, como vocês ficaram sabendo, aconteceram muitas coisas nesses meses e não foram todos os dias que eu consegui manter a minha metinha de ler pelo menos 30 minutos todos os dias. Estou voltando para essa meta, inclusive, mas eu tô amando esse livro de verdade. Esse é um livro que eu gostaria muito de não ter dificuldade de foco, sabe? Para conseguir devorar ele, porque tá sendo um livro muito interessante mesmo. Eu não vou me aprofundar nas leituras, explicando como que é cada um, falando dos seus defeitos e das suas qualidades, para esse vídeo não ficar gigantesco, mas eu só quero pincelar aqui por cima o que eu li nesses meses. Mas o único livro que eu comecei a ler nesses meses foi o Gente Ansiosa. É um livro muito interessante. Só no começo que eu estranhava um pouco as partes de interrogatório aqui, porque tem um crime ou um quase crime que acontece nesse livro, mas depois conversando com uma amiga que tem uma sabedoria desbalanceada, ela sabe muito sobre coisas gerais, assim, ela sabe muito, e ela me fez me atentar sobre uma coisa que eu não vou falar, porque depois o livro explica, então seria meio spoiler. Ela acabou me dando spoiler com a sabedoria desbalanceada dela. Ela nem tinha lido o livro. Mas depois que eu descobri isso daí, né, depois que eu entendi essa questão aí que eu não vou falar, o livro começou a fazer muito mais sentido. Mas era só essas partes que eu achava estranhas, as partes dos interrogatórios, que parecia que ninguém muito tava ajudando, sabe? Ninguém tava colaborando muito. O livro fala muito também sobre ser humano, sobre ser adulto, sobre as dificuldades. Então, é um livro que eu me identifico muito, me identifiquei diversas vezes, principalmente quando ele fala sobre o tanto de coisas que a gente precisa fazer e que parece que tá todo mundo fazendo mais do que você, mas que na realidade todo mundo finge que tá fazendo tudo, mas ninguém consegue de fato fazer tudo, sabe? Não sei o quão clara eu estou sendo neste momento, mas como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nos livros, e já tô fazendo isso, né? Mas é um livro muito legal, de verdade, é um livro que eu tô gostando bastante e que eu acredito que realmente só não terminei porque eu não consegui manter a frequência que eu gostaria, mas agora eu vou manter, estou no objetivo aí de ler 30 minutos por dia, né, e tô fazendo isso lá na live, então se faz sentido pra você, se você quer vir junto comigo aí e me acompanhar aí diariamente nesse objetivo, venha pra live. Mas bom, como eu disse, eu só li o Gente Ansiosa de livro nesse período, né, mas eu li muitos mangás, sim, muitos mangás, ou melhor, muitos manhwas. Eu não sei exatamente o nome certo, porque são HQs coreanos, né? São histórias em quadrinhos coreanas, né? Também muito chamado de web novels, né? E eu li alguns. Tudo começou um belo dia quando eu acabei vendo uma propaganda de uma web novel chamada Under the Oak Tree. Eu não lembro onde eu vi a propaganda, eu acho que foi no Instagram. E aí eu comecei a ler. Eu só fui ler na internet, sabe? E eu comecei a ler, tipo, eu não amei nem detestei, foi interessante, mas eu acabei nem terminando por causa que eu acho que na verdade nem terminou, ele tem algumas temporadas, mas eu nem cheguei ao final porque como eu só fui ler, eu acabei lendo num site na internet aí e o site era meio ruim, sabe? Tinha muito anúncio e tudo mais. E logo ficou claro pra mim que não era um site legal. O dinheiro daquele anúncio que eu tava vendo ali enquanto eu lia não vai pro criador. Então eu parei de ler porque eu não acho isso legal. Eu acho que a gente tem que apoiar os criadores. Então eu parei de ler e depois até numa conversa com meu namorado eu fiquei sabendo que esses sites é muito comum eles minerarem, sabe, criptomoedas no seu aparelho, seja no seu computador ou no seu celular. Então enquanto tu tá ali lendo, eles estão deteriorando o seu aparelho com mineração. Mas enfim, daí que eu já não li mesmo. Mas eu comentei com o pessoal na live que eu tava gostando, que eu queria voltar a ler mais mangás, né? E aí a Mina, que é uma das minhas moderadoras e ela é maravilhosa, inclusive um beijo, Mina. Ela me recomendou não só um mangá, mas ela me recomendou uma plataforma, obviamente não é uma publicidade, estou recomendando para vocês assim como a Mina recomendou para mim, que é o Webtoon. O Webtoon é uma plataforma oficial, onde o que você tá lendo, ou se você assiste um anúncio, ou se você paga para ver um capítulo, você está pagando para o autor. Então ela é oficial e é segura, você não corre esse tipo de risco. Então foi ali no Webtoon que eu me acabei, gente. Eu comecei vários mangás, não necessariamente terminei todos,
todos, mas tô aí no processo. Eu nunca tive o costume de ler muita coisa ao mesmo tempo, mas no mangá acabou acontecendo, principalmente porque eles têm alguns mangás que são pagos, alguns que estão totalmente de graça e alguns que você assiste alguns anúncios para ir liberando. Então, tem alguns que você tem todos os capítulos à sua disposição, outros eles liberam 3 por dia, coisas assim, sabe? O que a mina me recomendou foi o The First Night with the Duke. Ajeitei a câmera porque tava aparecendo o arranhador dos gatos. Acho que assim fica um pouco mais bonitinho. Mas então, o que ela me recomendou foi o The First Night with the Duke. Eu ainda não terminei ele, mas eu tô gostando bastante. Na verdade, faz um bom tempo que eu não leio, mas não é porque ele era ruim nem nada. Era só porque a vida aconteceu. Ele é um desses que liberava assim uns 3 capítulos por dia, né? Um era free e os outros 2 a gente consegue ler com anúncios, né? Assistindo um anúncio antes. Mas eu acabei não continuando pela coisa da vida, né? E também porque eu acabei parando num plot que eu não tava curtindo muito. Mas o mangá, assim, é muito interessante. Tenho até que parar e voltar de novo. Outro que eu li também, da mesma autora de The First Night with the Duke, foi o Happily Ever Afterwards. Eu acho que é assim que fala, Afterwards. Esse daí eu já terminei. Esse eu devorei, sério. E esse liberava 1 por dia, gente. E só que quando chegou mais perto do final, como tava no aniversário do Webtoon, eles estavam dando tipo 10 capítulos. Então, mano, eu me acabei de ler. É muito bom. Ele tem alguns plots parecidos com The First Night with the Duke, mas a história é diferente. E eu amei. Eu amei esse. Eu não vou entrar muito em qualidades e defeitos. É óbvio que toda obra tem coisas que dá pra gente pontuar aqui e ali. Mas eu quero mais contar pra vocês um geral ali do que foi que eu li. Outro que eu li também foi o Maybe Meant to Be. Foi um que eu encontrei ali caçando ali no Webtoon, passando assim, ele me recomendou. Muito da hora também, o Happily Ever Afterwards e o The First Night with the Duke, eles são, vamos dizer assim, um romance de época. Eles são meio que em outra época, num reinos, né, em reinos. Agora, o Maybe Meant to Be é atual e é bem legal também. Eu ainda não terminei, mas esse eu tô acompanhando aí aos poucos. Teve outros também que eu acabei lendo, começando, alguns eu gostei, outros não. Esses daí eu acho que foram os que eu mais gostei ali pra contar pra vocês. E teve mais um que esse eu deixei especificamente no final, que foi o Salt Studio. O Salt Studio a gente leu em leitura conjunta lá na live, foi muito legal. Ele não foi o meu favorito dos mangás, mas eu gostei bastante. E apesar dele também ser uma história de romance, né, assim como os outros, ele mostra mais do dia a dia, ele não foca tanto no casal, mas foi muito legal também porque foi nossa primeira leitura conjunta lá na live. Espero fazer mais leituras assim, mais vezes com a galera. Todos esses mangás que eu comentei pra vocês, né, todas essas web novels, você consegue encontrar lá no aplicativo e no site do Webtoon. E novamente não é publicidade, tô apenas recomendando assim como leitora, estou recomendando para outros leitores. Mas enfim, foi muito legal, porque os mangás eles super influem, né? Então, às vezes você pensa assim, ai, não tô conseguindo focar tanto, não tô conseguindo ler tanto, mas como é um mangá, tá ali no teu celular, rapidinho você pega e vai um capítulo, sabe? Então, muito maneiro, foi muito legal, foi muito divertido voltar para esse mundo dos mangás. E foi isso, gente, foi isso que eu li neste período. Se tiver mais algum mangá que eu queira recomendar para vocês, eu coloco aí na tela depois, mas eu acredito que foram esses assim que eu mais gostei, né? Mas teve outros também que eu li e que eu gostei. Eu não lembro se teve outros que eu terminei. Acho que não, acho que eu terminei foi o Happily Ever Afterwards e o Salt Studio. Acho que foi esses 2 que eu terminei. Mas bom, é isso, gente. Essas foram as minhas leituras aí nesses meses. Esses meses foram recheados de muitas coisas e muitas coisas novas, o que vem junto também com muito medo, muita ansiedade. Mas é por isso que a gente faz terapia, é por isso que a gente tem que respirar fundo e encarar, por causa que são coisas boas. Eu aprendi muita coisa nesse período e que nem eu falei pra vocês, eu estou aprendendo a lidar com o meu ritmo, a entender que o meu ritmo tá mais devagar mesmo e tá tudo bem, e que geralmente algumas tarefas, né, principalmente quando são novas ou quando são mais desafiadoras, dão medo, e mesmo assim a gente tem que seguir, mesmo que seja passinho de formiguinha, a gente tem que seguir, que faz diferença no final. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês tudo que rolou aí nesses meses, dizer pra vocês que eu não esqueci do YouTube, tá? E que eu quero gravar muito mais e contar pra vocês onde mais vocês conseguem me encontrar, caso vocês queiram ver mais conteúdo. E é isso, gente. Esperem por
vídeos de gameplay no segundo canal, mais vloguinhos por aqui. E como eu disse pra vocês, apesar de eu não ter uma data fixa para os vídeos saírem, eu quero tentar manter uma frequência maior. Espero também conseguir não fazer vídeos mais tão longos, que assim eu consigo editar mais rápido. Mas eu falo bastante, então é meio difícil essa parte. Mas com o tempo tudo vai melhorando, tanto a qualidade dos vídeos, quanto a qualidade da edição também. Eu quero agradecer a todo mundo por não desistir, né? Não desistir de mim, não desistir do canal. Quero agradecer a todo mundo novo também que tá chegando aqui agora. Muito obrigada mesmo. Como eu disse, em nenhum momento eu deixei de pensar em vocês, em nenhum momento eu quis desistir do canal. Eu só tô aprendendo a lidar aí com o meu ritmo e todo dia me lembrando que é normal e que vai aumentar, eu vou aumentar o ritmo, as coisas vão ficar mais fáceis com o tempo. E eu queria dizer isso pra você também, se de repente você está lidando com alguma questão de ansiedade, enfim, alguma questão física talvez também, saiba que vai melhorar com o tempo, com prática, e eu sei que é difícil, mas vamos todo dia um pouquinho nos passinhos de formiguinha, e mesmo que eu saiba disso, eu muitas vezes me questiono, muitas vezes eu fico frustrada comigo mesma, mas depois a gente respira e entende que é isso, que tá tudo bem e que faz parte e que com o tempo vai melhorar. Mas é isso. Mais uma vez convido vocês para conhecerem lá as lives. Vou deixar o canal de lives aqui nos comentários e vou deixar o meu outro canal do YouTube aqui na descrição. Então convido vocês para conhecer lá os meus outros conteúdos e continuarem por aqui porque vai ter muito vloguinho, tá? Vai ter muito vloguinho. Não sei ainda o dia exato, mas vai ter mais frequência. Tá bom? Mais uma vez quero agradecer a todo mundo aí e pedir a vocês que se gostaram do vídeo, se quiserem apoiar o meu trabalho, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam também nas outras redes sociais. Eu vou deixar também o Instagram aqui embaixo caso você queira seguir, mas no momento meu Instagram tá bem parado e não é o meu foco, tá? Não é o meu foco atual. No futuro eu quero criar mais conteúdo lá também, quero trazer mais coisas por lá, mas no momento ele tá bem mais parado, mas se você quiser você pode me seguir lá também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.